do Israel. Tô me sentindo até mais ungida. E também tô muito feliz em estar aqui com vocês, muito bom ver vocês aqui. Boa noite, tô vendo umas carinhas aqui que eu vi também na última aula. Tenho certeza que tem sido um tempo de muito crescimento e, como vocês mesmos disseram, um tempo de muito aprofundamento, de ser sobrenaturalmente sobrenatural. E eu tenho certeza que vocês têm aprendido e crescido muito, e eu mal posso esperar para receber os testemunhos de tudo aquilo que Deus vai fazer através da vida de vocês. Então, assim, não se esqueça de compartilhar com a gente, de mandar mensagem, de falar: olha, depois da turma do Dunamis Sprint, tô vivendo isso, isso e isso, porque isso com certeza é algo que motiva a gente, dá pra gente feedback de que Deus tá fazendo algo muito grande na vida de vocês também. E hoje a gente vai falar sobre como ouvir a voz de Deus. Essa é uma das minhas aulas favoritas. Eu vou aproveitar aqui essa aula, compartilhar alguns testemunhos pessoais que eu acho que são muito legais. Eu quero saber que quem gosta de testemunho, coloca aqui pra eu ver, porque eu sou muito edificada com testemunho. Quando eu ouço alguém compartilhando um testemunho daquilo que Deus fez, a primeira coisa que eu penso é: meu Deus, eu preciso viver isso na minha vida também. Ó, a Ângela falou: eu amo testemunho e com certeza isso ativa ainda a minha fé e me dá um panorama não de comparação de, cara, eu preciso viver isso, mas um panorama saudável de que, cara, tem coisas maiores pra eu viver também e eu quero viver essas coisas maiores. Então, vamos com tudo nessa aula. Quero começar agradecendo e orando a Deus. Quero que você feche seus olhos aí onde você tá. Se você ainda não ligou a sua câmera, você pode ligar a sua câmera. Liga ela aí, porque eu tô acompanhando aqui, olhando a carinha de vocês. Ainda que a gente esteja à distância, a gente consegue se ver aqui. Então, Senhor Jesus, muito obrigada por mais uma aula do Dunamis Sprint. Eu te agradeço pela vida de cada uma das pessoas que o Senhor colocou aqui, que o Senhor chamou, que o Senhor direcionou para estar aqui. Obrigada, Deus, porque nós somos seus filhos e é um desejo do seu coração falar com a gente. Nesse momento, Deus, eu oro para que o Senhor venha quebrar toda mentira e que em toda essa aula o seu Espírito, que é o Espírito da verdade, ele venha falar aos nossos corações, desmascarando as mentiras de Satanás e trazendo a verdade sobre quem nós somos. A verdade de que o Senhor nos ama. Eu oro, Senhor, para que isso não seja um conhecimento na nossa cabeça, mas seja uma revelação no nosso coração, de que nós somos amados pelo Senhor e que o Senhor tem prazer em falar com a gente. Eu sinto de declarar isso. Essa aula já começou e, como a gente mesmo compartilhou aqui, é sobrenaturalmente sobrenatural. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha trazer essa convicção de que nós somos sobrenaturais por natureza e que a nossa natureza é se relacionar com o Senhor e falar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem já tá sentindo aí a presença de Deus, quem tá com expectativa para aquilo que Deus vai fazer, dá um oizinho, põe uma palminha, alguma coisa aí para ver você. Porque eu tô com expectativa, eu sinto que Deus, durante toda essa aula, ele vai desmistificar algumas coisas também, quebrar mentiras e ligar a gente com verdade sobre aquilo que ele pensa sobre nós. E a gente vai sair daqui capacitado e com uma nova visão para viver tudo isso que Deus tem pra gente e ouvir a voz de Deus de uma maneira mais aguçada também. Então, quando a gente pensa em ouvir a voz de Deus, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Durante uma época da minha vida, eu mistificava muito como seria ouvir a voz de Deus. Então, eu estava nos meus primeiros passos ali com Jesus, e eu lembro que eu ouvia pessoas falando sobre ouvir a voz de Deus e elas traziam de uma maneira um pouco complexa, né? E eu pensava, cara, pra eu ouvir a voz de Deus, talvez seja um anjo descendo, eu vou ver uma parada bem gráfica, assim, bem holográfica, e aí eu vou entender que realmente Deus apareceu pra mim e isso aí foi algo que Deus estava falando. E mal sabia eu que Deus já estava falando comigo durante muito tempo e eu não conseguia perceber que aquilo ali era o Senhor falando comigo. Então, um dos propósitos da nossa aula é quebrar a dificuldade que nós podemos ter de que Deus, de que é difícil ouvir a voz de Deus, ou de que a gente precisa passar por uma série de protocolos para que a gente consiga acessar isso. A primeira coisa que a gente precisa pensar é: Deus, ele é um Deus relacional. Somente um Deus que é relacional pode ser Pai, porque ele é Deus Pai. Na pessoa da Trindade, Deus Pai, ele entregou a Jesus o seu Filho para que justamente a gente fosse reconectado com ele e que nós tivéssemos acesso à sua natureza novamente. E nisso a Trindade, ela, cada uma com a sua função, com o seu papel, se relaciona com a gente de uma maneira muito específica. Então, quando a gente olha para a pessoa de Deus Pai, a gente pode perceber que somente um Deus que é Pai se relaciona com o homem. Porque, sim,
no nosso modelo de família, talvez você não foi uma pessoa que teve uma família estruturada, com um pai, uma mãe que estavam ali, talvez você não cresceu com a presença do seu pai, e você sabe que isso naturalmente já te afeta um pouquinho a sua facilidade de conseguir reconhecer a Deus como Deus Pai. Porém, tirando o fato de que a gente vive consequências de um mundo caído e a gente olha para o Pai do céu, Pai perfeito, a gente consegue ver que em toda a Bíblia, de Gênesis até a última página em Apocalipse, a gente vê Deus tentando se comunicar com o homem. Em todos os momentos da Bíblia, ainda que de maneiras diferentes, a gente consegue ver o plano de Deus através de Jesus, através de inúmeras maneiras, Deus tentando se reconectar com a gente e falar com a gente. Principalmente quando a gente olha ali os profetas messiânicos, quando a gente olha para Isaías, para Jeremias, a gente vê a tentativa de Deus de se reconectar com a gente, de falar com a gente o quanto ele queria ali se manifestar pra gente. Então a primeira mentira que eu quero quebrar nessa noite, eu sei que você sabe disso, mas isso precisa sair de um lugar de que eu sei para um lugar de convicção no seu coração ao ponto que você acredita nisso. Essa mentira que deve ser quebrada de que Deus não quer ouvir você, ou que ele não quer falar com você. Não faz sentido a gente acreditar nisso, mas algumas vezes, quando a gente passa por algumas fases específicas da nossa vida, a gente pode se sentir dessa maneira, como não tenho tanta convicção e tanta certeza de que Deus quer falar comigo. E se você passa por isso, tá tudo bem, quero te dizer que isso é mais comum do que você pensa. Muitas pessoas passam por isso também. Eu, inclusive, passei por isso várias vezes. Então, se você é uma pessoa que tem passado ou passou por momentos assim, coloca aqui no chat. Cara, eu já passei por momentos assim, onde eu errei ou alguma coisa assim, eu achei que Deus não queria mais falar comigo, que Ele não estava mais disponível para ouvir a minha voz. Então, eu já passei por isso também, e quando a gente olha Deus dessa maneira, realmente a gente sai desse lugar de filiação onde Deus, Ele tá ali falando com a gente começa a acreditar que Ele não tá falando com a gente. Quando a gente olha pra Bíblia, Gênesis 2, a gente olha o quê? Que Deus, Ele vinha ter comunhão com o homem. Não era nem Adão que ia procurar a Deus, era Deus que vinha ao encontro de Adão e Eva, para ter esse relacionamento. E uma coisa importante da gente pensar é: não existe relacionamento sem comunicação. O relacionamento, ele já indica que você se comunica para que haja um relacionamento. Não tem como eu me relacionar com você se eu não me comunico com você. Então, o simples fato de Deus Pai, ter enviado seu Filho e desejar uma comunicação, um relacionamento íntimo com você e comigo, significa, tá implícito ali, que Ele deseja falar com você e Ele deseja ouvir a sua voz, Ele deseja essa troca, nessa comunicação. Porém, eu queria ler aqui um texto com vocês, que está aqui em Isaías 59, 1 e 2, que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Também vou deixar a base bíblica aqui de Gênesis 3:8, que é o que eu acabei de falar, quando Deus literalmente ele ia lá procurar o homem e a mulher para ter um relacionamento, para ter comunicação, que diz assim, Gênesis 3:8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, esses dois textos aqui, que eu acabei de citar, literalmente em Gênesis, a gente vê o homem, quando ele peca, ele se esconde de Deus, como você bem sabe, enquanto Deus ele continua constante voltando no mesmo lugar para ter relacionamento. Então, muitas vezes, quando a gente peca, nós somos os que nos tiramos do ambiente de ouvir a voz de Deus. E o pecado, assim como a gente leu em Isaías, fala que o ouvido de Deus não está fechado para não nos ouvir, e nem a sua mão encolhida para não nos abençoar. Mas os nossos pecados, as nossas iniquidades causam separação entre nós e Deus, de maneira que a gente não consegue ouvir a sua voz. Então, a gente vai entrar aqui em algumas coisas bem base, que são muito importantes e bíblicas para a gente conseguir fundamentar bem tudo isso que a gente está aprendendo aqui sobre como ouvir a voz de Deus e por que algumas vezes a gente sente que Deus não está falando com a gente, embora Ele possa estar falando e a gente não ouvindo. Então, eu gostaria de trazer aqui algo sobre quais tipos de homens a gente pode ser segundo a palavra de Deus. Eu não sei se você já viu isso, mas a Bíblia relata que existem 3 tipos de homens segundo a palavra. O primeiro, ele é o homem natural. Eu queria deixar o texto aqui. Você anota aí, eu leio com você e depois você fica com essa base bíblica aí para você acompanhar. 1 Coríntios 2, 14 e 16 fala sobre o homem natural. Diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus,
Calma aí que passou aqui. Pronto. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é o espiritual, já fala aqui sobre o terceiro tipo, o homem espiritual, discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então a primeira categoria de homem, de ser humano, que a Bíblia nos aponta aqui segundo esse texto, é o homem natural. O que seria o homem natural? O homem natural é toda pessoa que você e eu conhecemos, que ele não tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Ele não é movido pelo Espírito Santo de Deus, é a pessoa que não teve um novo nascimento, não reconheceu talvez Jesus como seu Senhor e Salvador e não tem acesso à sua natureza espiritual. Isso quer dizer que esse homem, ele é um homem completamente racional, que ele só consegue ler e entender e interpretar as coisas do mundo de maneira natural. Então a gente pode enxergar aqui como esse homem natural, o cara da sua faculdade, o cara do seu emprego, o seu vizinho, alguém que você conhece. Obviamente você conhece inúmeras pessoas que não têm o Espírito Santo morando dentro delas, que não servem a Jesus. Eles não têm o Espírito Santo guiando essa pessoa e conduzindo o espírito dessa pessoa. Então, ele vai ler e entender as coisas de maneira muito natural. Pode ser que alguma dessas pessoas já tenham tido alguma experiência sobrenatural com Deus e reconhecido que Deus falou com elas em algum momento específico. Porém, isso foi uma exceção, um momento específico, mas esse homem naturalmente não é conduzido por uma natureza espiritual. E como a gente acabou de ler, ele não consegue entender as coisas do espírito, porque para ele é loucura. Então você vem aqui, tá nessa aula do sprint toda cheia do poder de Deus e você sai daqui tipo, apaixonado pelo Espírito Santo, recebendo dons de Deus, e você vai lá compartilhar com aquele seu amigo da faculdade, ou então com seu, sei lá, alguém que você tem aí, amigo seu, que não tem o Espírito Santo, e pra ele fica tipo assim, mano, que louco, o que você tá falando? Porque não faz o menor sentido pra ele. Esse é o homem natural, que não é nenhum de nós que estamos aqui. Mas a palavra de Deus também cita outro tipo, outra categoria de homem, que é o homem carnal, que tá aqui, vou dar a base bíblica pra você, em 1 Coríntios 3, 1 e 12. Então anota aí, eu não vou ler tudo, vou ler só aqui o principal e aí depois você acompanha. Mas o homem carnal diz assim, 1 Coríntios 3, do 1 ao 12. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aqui Paulo literalmente não está falando para pessoas que não têm a Cristo. Ele não está falando para pessoas que não têm o Espírito Santo. Ele está literalmente falando numa carta para uma igreja. E ele está indignado. Paulo, assim, vou dar uma contextualizada aqui. Ele está indignado. Ele fala, cara, eu simplesmente achei que eu poderia vir a vocês e trazer um alimento sólido da palavra de Deus, porque eu esperava que vocês estivessem crescendo em maturidade. Porém, eu encontro com vocês e vocês ainda são como crianças no Espírito. Vocês ainda não conseguem ter a completude, a dimensão espiritual daquilo que eu gostaria de falar, porque vocês ainda se comportam como crianças. Então, esse é um ponto de atenção, porque muitos de nós, muitos na nossa igreja, são pessoas que talvez estão lá há 5, 10, 15 anos e pode ser que essas pessoas ainda estejam na condição de crianças no Espírito. Isso quer dizer que essa pessoa tem o Espírito Santo, ela tá na igreja, ela recebeu Jesus, ela acredita no que eu e você acreditamos, mas pode ser que ela não tenha crescido na jornada de fé dela em maturidade espiritual. Que nós não sejamos essas pessoas. Você está aqui numa aula do Sprint justamente para crescer, para aprender, para adquirir ferramentas e aplicar tudo isso para que você cresça em maturidade. O que quer dizer isso? Que o homem carnal pode ser o cara que você conhece também, que é crente. E olha, gente, isso me dava um sangue, assim, porque eu tava queimando por Jesus, eu queria mudar o mundo, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Nada pior do que você, cheio do Espírito Santo, cheio do fogo, prestes a mudar o mundo, encontrar um crente carnal que tem Espírito Santo, mas você tá ali, cara, vamos, e ele tá tipo, não, você tá intenso demais. Você tá exagerando demais. Você tá empolgado demais. E essa pessoa pode tentar matar um pouco do seu fogo, porque ela ainda é como uma criança. Então, que nós tenhamos maturidade espiritual para não deixar que alguns amigos crentes que andam com a gente, que talvez estão ainda numa condição de leite espiritual e que não conseguem entender aquilo que a gente está vivendo com Deus, tente apagar, abafar aquilo que a gente está vivendo com o Espírito Santo.
E que nós, na autorresponsabilidade, né? Afinal, estamos fazendo um curso de lideranças, tem que pegar pra nós a responsabilidade. A gente fala, Deus, eu não quero ser um crente carnal, eu quero continuar crescendo no conhecimento de quem o Senhor é, para que o Senhor me dê um alimento sólido, firme, e eu consiga viver isso. E temos a última categoria, que agora você já imagina, que é o homem espiritual, que a gente citou no primeiro texto do homem natural, e tem também aqui em Gálatas 5, 16 e 17, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, a gente acabou de falar do homem espiritual. O que é o homem espiritual? Somos nós. Nós somos compostos, como todo ser humano, de espírito, alma e corpo, como você bem sabe. Então, a gente vai entrar um pouquinho em detalhes sobre isso, porque é importante a gente entender esse contexto quando a gente fala sobre ouvir a voz de Deus. Porém, quando a gente fala sobre o homem espiritual, a gente consegue entender que ele tem acesso à mente de Cristo. Ele consegue ler as coisas de uma maneira espiritual. Não é que ele espiritualiza tudo, ele é um homem espiritual. Então, não caia no engano de falar, não vamos espiritualizar as coisas. Não, a gente tem que espiritualizar as coisas, porque nós somos seres espirituais dentro de um corpo carnal. Então, como a palavra bem diz, vou deixar uma outra base bíblica, porque aqui a gente segue a Bíblia, né, gente? 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse texto em 1 Tessalonicenses 5, 23, a gente acaba de ler sobre um processo de santificação que acontece em 3 níveis: no espírito, na alma e no corpo. Então, talvez você já tenha ouvido sobre isso, eu vou passar bem rapidinho aqui só pra gente alinhar essa comunicação. Porém, como seres tripartidos que temos espírito, alma e corpo, a palavra do Senhor diz que no espírito, Mateus 26, 41, anota aí também, diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando eu e você passamos pela experiência do novo nascimento, a gente confessa Jesus com a nossa boca, a gente crê com o nosso coração e a gente começa a ter o Espírito Santo habitando dentro de nós atingimos uma salvação que é dada no Espírito, que é chamada de justificação. Esse processo de salvação, ele é instantâneo. Imediatamente, quando você reconhece, quando você crê e confessa, você acessa a salvação no Espírito, e isso é a justificação. Isso quer dizer que o seu Espírito tem acesso imediato a Deus, e você já consegue receber de Deus esse contato espiritual, você já tem esse acesso com Deus. Porém, como a gente acabou de ver, a gente tem também o quê? Uma alma e um corpo. E se falando em alma, o que é a nossa alma? São as nossas tendências, as nossas emoções, os nossos traumas, a nossa personalidade. Então, todas as coisas que a gente lidou na nossa vida, os nossos traumas, a nossa bagagem emocional, o nosso coração, tudo isso está na nossa alma. E é aí que mora o problema, gente. Isso explica porque você confessa, crê, tem acesso à salvação no Espírito e você continua no dia seguinte tendo que lidar com diversas coisas na sua alma. Isso não quer dizer que você não está ouvindo a Deus. Isso não quer dizer que você não está tendo acesso à natureza de Deus. Isso quer dizer que o processo de salvação que ocorre no Espírito e que ocorre na alma são diferentes. Assim que o processo de salvação que acontece no Espírito é automático na justificação, o processo de salvação na alma se chama santificação e é uma obra do Espírito Santo que é progressiva, constante e que eu e você vamos precisar lidar com isso até o último dia das nossas vidas aqui na Terra. Então, se você achou que você ia se entregar para Jesus e tudo ia estar pronto, preparado, você como eu, a gente se enganou, porque a gente precisa mortificar a nossa carne diariamente. Lê o que isso aqui tem a ver com ouvir a voz de Deus, tudo, porque embora o seu espírito esteja conectado com Deus diretamente, existe uma guerra entre sua alma, entre o seu espírito, entre o seu corpo e sua alma, entre o seu corpo e o seu espírito, que vão estar ali em íntimo conflito, e isso também tem uma participação no processo de ouvir a Deus. E só pra gente fechar, em relação à salvação no corpo, é o chamado glorificação, que é o que a gente fala literalmente, né? Quando Jesus voltar para resgatar a sua igreja, nós seremos arrebatados, glorificados no nosso corpo terreno para um corpo celestial. E aí esse processo de salvação vai ser literalmente consumado. Então, nós fomos salvos no nosso espírito, estamos sendo salvos todos os dias mediante a leitura da palavra, intimidade com Deus, na nossa alma, processo de cura e libertação e muitas coisas aqui. E também seremos salvos no último dia, quando o Senhor nos arrebatar, no processo de glorificação. Beleza, gente? Então, eu queria entrar numa coisa muito interessante aqui,
que eu não sei se alguém aqui nessa altura do campeonato pensou isso, mas se você pensou, coloca aqui no chat pra eu ver. Porém, e o chamado momentos de silêncio com Deus? Alguém aí já passou por esses momentos? Em que você tava lá, tipo, cara, tô orando, tô buscando, ó, o Guilherme levantou a mão ali, tô buscando, tô orando, tô jejuando, a Liliane também, e parece que eu não consigo ouvir a Deus, Li. Você tá falando que Deus, ele quer falar comigo, que ele deseja um relacionamento comigo, que ele deseja uma comunicação comigo, que meu espírito está diretamente conectado com ele, mas como explicar os momentos onde parece que, embora eu não esteja em pecado, eu tô buscando, eu tô jejuando, eu tô orando, eu não consigo ouvir a Deus. E eu queria compartilhar um testemunho pessoal com isso, que é algo muito interessante. A gente leu sobre homens carnais, né, que são literalmente o processo quando a gente acaba de passar sobre o novo nascimento, e a gente é como um neném na fé. Todos nós aqui passamos por esse processo de, ainda que você seja uma pessoa que nasceu na igreja, ou que você é uma pessoa que veio para o evangelho depois, você passou pelo momento onde você começou a dar os seus primeiros passos com Jesus e você era uma criança na fé. E eu acho engraçado que quando parece que a gente está nesse processo de dar os primeiros passos com Deus, parece que a gente ora e fala, Deus, me dá um sinal. E aí aparece. E aí você fala, Deus, usa uma pessoa na igreja hoje. E aí aparece aquela pessoa e você fala, uau, Deus usou. E a gente olha pra árvore, a árvore balança. E aí forma uma coisa escrita no chão. E a gente fica, uau, meu Deus, Deus está realmente tentando falar comigo. Só que aí parece que conforme o tempo vai passando, a voz de Deus começa a ficar ainda mais simples e sutil e até mesmo distante, a gente pode nomear assim. E parece que Deus falava de uma maneira mais gráfica no passado, nos primeiros passos. E agora, para nós que já estamos aí numa caminhada com Jesus, parece que não é tão simples assim. Quem aqui já se questionou isso? E eu lembro que eu tava nessa guerra, tipo assim, cara, será que eu pequei? Será que tá acontecendo? E, cara, Deus tava, tipo assim, pintando placas no meio do caminho e agora parece que não aparece mais nada. E eu lembro que eu tava nessa crise, eu estava voltando da faculdade pra casa, e eu lembro que em um desses momentos eu peguei uma carona pra voltar pra casa. E nisso, quem nunca pegou uma carona com alguém, que você só pegou aquela carona porque você precisava da carona, mas você não tinha a menor intimidade com a pessoa, e você fica assim, meu Deus, pra que eu peguei essa carona? Você senta no banco ali do carona, você tá sozinho com essa pessoa, e é super desconfortável. Parece que você nunca vai chegar em casa, porque a presença daquela pessoa te causa estranheza, você não sabe como se comunicar, você não sabe como falar com ela. E eu lembro que eu tava nessa situação e eu, tipo assim, só conseguia pensar, Deus, eu só quero chegar em casa pra sair desse carro, porque eu estou super sem graça de estar nessa carona, porque eu não tenho diálogo com essa pessoa, não funciona. E eu fiquei super incomodada. Na mesma semana, na minha família, a gente foi fazer uma viagem a passeio e a gente foi pra um lugar longe de carro e a gente voltou à noite bem tarde, estava todo mundo bem cansado. Pensa naquela situação, aquele climinha de filme que tá todo mundo cansado no carro, começa a chover, aquela chuva maravilhosa, você fica tipo, cara, eu só quero dormir, descansar aqui. E tava um ambiente tão confortável, onde todo mundo no carro tava ali quietinho. Eu só lembro de olhar pra fora, pra janela e começar a pensar, e era tão agradável estar ali. E eu conseguia desfrutar da presença das pessoas que estavam no carro sem falar uma palavra. Naquele momento, o Espírito Santo ele me deu uma chave. E ele falou, filha, eu permiti nessa semana isso acontecer para mostrar para você que o silêncio é uma evidência da intimidade. Algumas vezes, no meio da nossa jornada em crescer em maturidade, Deus vai se silenciar. Não porque Ele quer nos privar da voz dEle, não porque Ele não deseja falar com a gente, mas você bem sabe que quando você tem intimidade com alguém, até o silêncio na presença dessa pessoa é confortável. O silêncio de Deus, na verdade, é um convite a um nível mais profundo de intimidade. Quem nunca teve um amigo ou uma pessoa que você tem tanta intimidade com ela que palavras não são necessárias? Simplesmente por você olhar para aquela pessoa, você consegue entender o que ela está sentindo ou falando para você. Deus, como eu falei no começo dessa aula, Ele é um Deus relacional. Ele deseja que você não somente o conheça, mas cresça em intimidade para conhecê-lo. Ele não quer simplesmente ser um Deus que Ele te dá algo que você pede e você fala, ai Deus, eu viro à direita ou à esquerda? Aí Ele vai lá e bota uma placa no meio do caminho. Vire à direita, vire à esquerda. Ele não quer somente ser alguém que vai te dar as respostas que você quer. Ele quer que você conheça o caráter dele. Ele quer que você ande tão perto dele ao ponto que até o silêncio do lado dele é confortável porque você confia no caráter dele. E quando você está num momento de silêncio que você se desespera, isso talvez seja uma evidência de que você ainda não conhece o caráter de Deus o suficiente para confiar no que Ele está fazendo, embora Ele não fale nada.
Eu queria compartilhar mais um testemunho em relação ao silêncio de Deus. Foi outro tapa na cara que eu levei. Mas eu lembro que eu também estava voltando da faculdade, como o Isra me apresentou, eu sou carioca, eu tava lá na Central do Brasil, quem conhece sabe, que é 1 milhão de ônibus passando, uma loucura. Eu lá esperando meu ônibus para voltar para casa, do nada, nessa crise, no meio dessa crise do silêncio, me aparece uma senhora cega, de muleta, e ela vem andando sem rumo até que ela me encontra, e ela fala, oi, tudo bem? Alguém pode me ajudar? E eu virei pro lado dela e falei, claro, eu posso ajudar a senhora, o que a senhora precisa? E ela falou, olha, eu sou deficiente visual, eu quero ir pra casa, eu preciso pegar o ônibus número tal. Você pode só me botar dentro desse ônibus? Eu falei, claro. E eu fiquei lá do lado da senhora, olhando focada pra encontrar o ônibus dela, e muitos ônibus vindo, e por um momento eu me desconcentrei da senhora, porque eu tava muito focada em ver o ônibus certo. Passou ali uns 10 minutos e eu não tinha falado nada com ela, o ponto de ônibus cheio de gente, e por um momento me deu um estalo. E eu falei, caramba, talvez essa senhora não sabe que eu tô aqui, porque ela não me enxerga. E eu falei, nossa, será que ela acha que eu esqueci dela? E eu comecei a falar, a puxar assunto, falei, oi, tudo bem, senhora, eu tô aqui ainda, tá bom? E ela tava tranquilíssima, confiando que eu tava ali, cuidando do que ela tinha pedido, que eu iria colocar ela no ônibus certo. O ônibus chega, eu subo aquela senhora, ela muito alegre, agradece, sobe e senta. Naquele momento, o Espírito Santo falou comigo, você consegue ver que ela nunca te viu, ela não te conhece, ela te pediu uma vez, ela ficou do seu lado, confiando que, embora você estivesse em silêncio, você se anteciparia para cuidar daquilo que você disse que cuidaria. Ela entrou no ônibus, ela sentou e ela foi embora, confiando em você. É esse o nível de relacionamento que eu quero com os meus filhos. Se você me pediu, eu quero que você confie que, embora não esteja falando agora, ainda assim eu estou cuidando daquilo que você falou. E silêncios são provas do nosso caráter com Deus, do nosso coração para Ele. Deus, ainda que o Senhor não esteja falando, eu confio na sua palavra e eu não vou desistir. Então, quero estimular você, que talvez esteja aqui ouvindo essa aula, de como ouvir a voz de Deus, e você chegou aqui chateada, tipo... Beleza, uma aula sobre como ouvir a voz de Deus. Tem uma coisa que eu não tô conseguindo ultimamente, é ouvir a voz de Deus. Talvez, nesse momento, Deus está te convidando a um nível mais profundo de maturidade, onde ainda no silêncio você consegue confiar na palavra que Ele te deu e que Ele vai cuidar de você, te colocar no ônibus certo para você chegar no destino onde Ele te prometeu. Amém? Então, agora a gente vai falar sobre quais são as formas da gente ouvir a Deus. Essa parte não é baseada para restringir como você pode ouvir ou não, mas para clarificar, como eu falei no começo da aula, talvez você tenha na sua cabeça algumas maneiras específicas que você acredite que Deus só fale assim ou assim, e a gente quer trazer uma facilidade para você pensar, caramba, Deus pode falar dessa maneira comigo também. Então, essas são algumas formas de ouvir a voz de Deus. Ponto 1, de maneira audível. Eu queria perguntar aqui, é bem raro, eu conheço poucas pessoas, mas alguém aqui na nossa chamada, no nosso Zoom Call, já ouviu a voz de Deus de maneira audível? Assim como você está me ouvindo hoje, reage aí. Olha, a Jennifer falou eu. É muito raro, conheço poucas pessoas. Ó, a Renata falou já. Talvez vocês que estão falando que já, que o Ricardo, ó, a Patrícia, talvez vocês ouviram 1, 2 vezes, porque realmente é raro, a gente ouve poucas pessoas ouvindo assim. Então, Deus pode falar com a gente de maneira audível, uma base bíblica aqui pra gente, 1 Samuel 3, 10 e 11, anota aí, você conhece esse texto, onde Samuel estava literalmente, o menino Samuel, ele ouve alguém chamando ele, e ele nunca tinha ouvido aquilo antes, e ele pensa que era Eli que estava chamando ele. E ele vai lá e fala, Eli, você me chamou? E ele fala, não te chamei. Volta pra cama. E ele volta pra cama. E ele ouve Deus chamando ele novamente. E aí ele vai pra Eli e fala, Eli, tô aqui, tô pronto, você me chamou? E ele fala, não te chamei. Até o momento que ele percebe que talvez o menino Samuel estava ouvindo a voz audível de Deus. E ele direciona e fala, quando você ouvir de novo, diz, fala que teu servo ouve, eu tô aqui te ouvindo, tô aqui à disposição. Então, Deus pode falar com a gente de maneira audível, como você está me ouvindo, mas eu quero ampliar isso também, esse ouvir a voz de Deus pode ser também uma voz dentro da sua cabeça, que também é ouvir a voz de Deus. Então, algumas vezes você literalmente ouve Deus te direcionando numa coisa específica, só não foi audível como você ouve a minha voz aqui. Então, algumas pessoas aqui falaram que já ouviram a voz de Deus, talvez tenham ouvido de uma experiência específica, num momento específico, mas eu quero te estimular a continuar buscando a voz de Deus.
e ouvir a voz de Deus audível. Isso é uma experiência muito incrível que eu gostaria de ter também. Uma outra maneira que nós podemos ouvir a voz de Deus, e essa é a maneira mais simples, mais básica, e que todos nós aqui com certeza já ouvimos a voz de Deus assim, é através da Bíblia. Eu amo esse texto em Hebreus 4:12 que diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, da junta e das medulas. Ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Cara, isso aqui que a gente acabou de ler, esse texto que eu tanto amo, esse versículo, ele é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Então, embora você se sinta, tem uma frase que eu gosto muito, eu só não lembro agora quem cita ela, mas fala sobre não faz sentido você querer ouvir a voz de Deus e dizer que você não ouve a voz de Deus com a sua Bíblia fechada, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se você também está passando por momentos de silêncio, abre a palavra de Deus, porque ela vai te direcionar em tudo que você for fazer. Então, a palavra de Deus é viva. Ela está ali para te acompanhar, para se renovar, para ser nova todos os dias e para se adaptar a qualquer situação, circunstância que você possa estar vivendo agora. Então, ela é poderosa e todos nós aqui podemos ouvir a voz de Deus através da palavra. Então, se você tá ali, lê, eu nunca ouvi a voz de Deus audível, eu nunca ouvi a voz de Deus dessa maneira, cara, você tem a palavra de Deus, é a maior profecia e a gente não pode desprezar isso, ela é poderosa. Outra maneira da gente ouvir a voz de Deus é através da nossa consciência. Eu queria chamar a atenção para esse tópico aqui, porque é um tópico que causa muita distorção e confusão. Quem nunca ouviu a famosa frase? Mas como eu vou saber que não é o meu pensamento? Não sou eu, e sim que Deus está falando comigo. Como eu posso discernir na consciência se não é um pensamento meu ou se é Deus que está falando na minha consciência? Então eu queria trazer base bíblica para isso também. A gente acabou de ler, num tópico acima, que nós temos efetivamente a mente de Cristo como homens espirituais. Então isso já fala que nós temos acesso a uma mentalidade que pode ser renovada através da palavra, como a mente de Cristo. Então esse processo obviamente se dá através de uma vida com Deus, conhecimento da palavra, renovação de mente, como Romanos 12 fala, que a gente deve não se conformar, mas viver uma transformação que passa pelo nosso entendimento, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso é um processo que nós estamos vivendo, de ter a nossa mentalidade transformada até o ponto que a nossa mente é completamente ministrada por Cristo, a mente de Cristo. Porém, nós temos aqui uma coisa muito interessante, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Aonde fica a nossa consciência? A gente acabou de falar que a gente é um ser tripartido, que tem espírito, alma e corpo. E eu queria perguntar para você, aonde você acha que fica a consciência do homem? Obviamente, você sabe que não fica no corpo, então você acha que fica na alma ou no espírito? Coloquem aí no chat, ó, a gente tá ouvindo aqui bastante gente falando na alma. Vamos lá, vocês acham que fica na alma ou no espírito? Ó, a alma ganhando, em disparado aqui. Então, quero frustrar vocês com essa descoberta. A nossa consciência não fica na alma, ela fica no nosso espírito. É por isso que Deus ele pode falar na nossa consciência, porque ela fica no espírito, ela tem acesso direto a Deus. A alma, ela deseja o pecado, ela deseja saciar as vontades, ela deseja saciar as emoções que ela está sentindo. Porém, a nossa consciência, ela está no espírito. Eu vou provar isso para você. Alguns textos aqui. Vamos para 1 Timóteo 4:1-2, que diz assim: Ora, o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a sua consciência. Eu vou ler um outro texto que está aqui, que é o mesmo texto de 1 Timóteo 4, do 1 ao 2, mas numa outra versão da Bíblia Viva, que ela está bem explícita, onde a gente consegue ver por que algumas pessoas, embora tenham a palavra, estejam na igreja, parece que o Espírito Santo não ministra mais a consciência delas. E por isso você pode entender por que algumas pessoas parecem que têm entendimento fechado e a consciência nem pesa, embora sejam cristãs, estejam na igreja, vamos colocar assim. Tá aqui. Entretanto, o Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos tempos, alguns na igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Tais ensinamentos vêm de pessoas hipócritas e mentirosas, e eles farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomodará. O que a gente acabou de ler aqui? A gente está falando de literalmente pessoas como eu e você, que tiveram um novo nascimento, que estão dentro da igreja, porém, embora eles conheçam a verdade da Bíblia, intencionalmente, eles pegam a vontade deles e falam, embora eu saiba que isso aqui é verdade, eu vou viver isso aqui, e eles começam a resistir ao Espírito Santo,
de tal maneira que eles começam a cauterizar a consciência deles, de modo que eles continuam pecando e não os incomoda mais. O chamado a consciência cauterizada. Eu vi aqui, vou repetir para você, base bíblica, 1 Timóteo 4, 1, 2. Fala aqui em Romanos 2,15. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito Santo. Então, a gente vê também em Romanos 1, por exemplo, é um texto bastante conhecido, onde Paulo literalmente começa a falar que até mesmo aqueles que não são cristãos, eles se tornam indesculpáveis, porque eles também são dotados de Espírito. E a natureza, a própria natureza, a gente vai falar sobre isso também, revela quem Deus é para eles, porém, eles não se dobram à natureza do Espírito, e eles preferem seguir a própria natureza natural, e eles se tornam indesculpáveis. Então, isso quer dizer o quê? Que a nossa consciência, ela não está na nossa alma, ela está no nosso espírito. Por isso que, quando você peca, ou quando você toma uma atitude que você não deveria tomar, a sua alma se satisfez com as consequências do pecado, foi bom, foi prazeroso, mas imediatamente a sua consciência pesa. E o Espírito está falando na sua consciência, você não deveria ter feito isso. Se tivesse na alma, ela seria reduzida e levada à origem pecaminosa, de que está tudo bem. Mas como está no espírito, embora você peque e a sua alma esteja satisfeita, o seu espírito dói e acusa, porque o Espírito Santo consegue ministrar a sua consciência. Porém, como a gente acabou de ler, algumas pessoas elas têm uma atitude voluntária de desobedecer o Espírito Santo. Então, embora o Espírito Santo está falando para eu fazer A, eu escolho fazer B, eu pego meu livre-arbítrio e falo, eu vou fazer B. E eles começam a desobedecer intencionalmente a voz de Deus, até o ponto que eles cauterizam a consciência e eles parecem apáticos, apagados à voz de Deus. Beleza? Então, a consciência sim é uma maneira como Deus pode falar com você. Pode falar para você dizendo na consciência através da falta de paz, dizendo para você, não faz isso, não é para isso que eu te chamei. Tá errado, volta atrás. Você tá no caminho, você naturalmente olhou as consequências e parece que não vai ter nenhuma consequência ruim. Você olha tudo e fala, cara, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas a sua consciência, a sua mente te acusa e fala, não faz isso. É o Espírito Santo falando com a sua consciência, isso também é muito poderoso. 4. Sentimentos e impressões. É uma maneira também como Deus pode falar com você. Impressões no seu espírito, que é literalmente você fala, Lê, não sei, eu acabei de entrar nessa sala, eu tava bem e do nada o meu coração começou a doer muito, apesar, eu sondei aqui no meu espírito e não sou eu. Talvez o Espírito Santo tá falando através de uma impressão no seu coração, dizendo, tem alguém nessa sala que tá passando por depressão. Tem alguém nessa sala que não tá bem, trazendo uma palavra de conhecimento através de impressões, sentimentos. Ou então, você tá passando por diversas coisas difíceis na sua vida. E aí você chega na igreja ou chega em algum lugar, você abre a porta e do nada você recebe uma descarga de alegria sobrenatural. Isso que é, Deus está falando com você. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. 1/3 do reino é alegria no Espírito Santo. Então a alegria ela não é algo circunstancial. Não é uma consequência só de tudo estar bem na sua vida. Podem ter momentos em que tudo está ruim e você consegue acessar um sentimento de alegria sobrenatural. E é Deus derramando isso dentro de você, porque é uma maneira dele também falar com você. Então, que a gente também esteja atento. Talvez isso... Eu vou perguntar aqui, quem de vocês aqui é uma pessoa que você recebe muito direcionamento de Deus assim? E às vezes você acha que não é tão espiritual, mas é espiritual. Porque é a maneira que Deus está falando com você. Eu sou muito assim. Eu não ouço a voz de Deus, tipo, audível, Letícia, vire à esquerda, vire à direita. Mas muitas vezes eu tô andando por um caminho e eu sinto no meu espírito que eu tenho que entrar numa loja. Não sei explicar. Não sei o porquê. Veio no meu coração um sentimento de entra. E eu obedeci. Então a gente vai falar depois sobre isso, sobre como a gente pode também facilitar ou ampliar a maneira da gente ouvir a voz de Deus através da obediência. Então, se você tá sentindo, cara, obedece. Não resista ao Espírito Santo. Não desobedeça o que ele tá fazendo. Está falando dentro do seu coração. Ainda que seja através de um sentimento, de uma impressão. 5, através da visão. A gente, simplificando, a gente comunica que existem 2 tipos de visão que a gente pode ter, que é a visão literalmente falando, como você tá me vendo aqui, e você tá vendo o computador à sua frente,
Isso pode ser uma visão que você tem, a gente costuma dizer visão aberta, que é quando você literalmente, com seus olhos naturais, você consegue ver alguma coisa. E também é muito raro. Quem aqui já teve uma visão aberta, que você literalmente viu um ser sobrenatural, um anjo, um demônio, um objeto, alguma coisa assim? Coloca aí no chat. Já aconteceu comigo pouquíssimas vezes também, mas já aconteceu. Porém, é muito normal acontecer comigo a visão que a gente apelidou, não tem esse termo na Bíblia, mas a gente apelidou assim para facilitar o entendimento, que é uma visão fechada, que seria como você está de olhos abertos, naturalmente você não está enxergando, porém no seu espírito você consegue ver. Você sabe, por exemplo, eu sei que tem um anjo aqui, ele é assim, 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 eu consigo sentir a presença dele, mas eu não vejo, ele tá aqui. É uma visão fechada, você sabe. Ou então você tá orando por alguém e você começa a ter impressões que você tá vendo alguma coisa, e vou dar um testemunho de algo. Tava pregando numa igreja certa vez, e eu tava ali falando, eu olho à minha frente, vejo uma moça na minha frente, e eu vejo uma pomba, como a pomba do Espírito Santo, uma pombinha branca, descendo sobre a cabeça dela e pairando aqui. Só. E eu não vi, literalmente, eu vi no meu espírito. Eu olhei pra ela, não via nada, porém eu tive essa impressão. Assim que eu terminei, a gente teve um momento de ministração. Eu fui falar com ela e eu falei, olha, você já foi batizada no Espírito Santo? Ela falou, não, tenho buscado isso durante 3 anos. E eu falei, enquanto eu pregava, eu vi uma pomba, como representando a pomba do Espírito Santo, descendo sobre a sua cabeça, e eu sinto que o Espírito Santo quer batizar você hoje. No mesmo instante, ela foi batizada no Espírito Santo. Por quê? Porque na mente dela, ela já não acreditava mais que ela seria. No momento que eu falei a visão que eu tive, embora não foi uma visão que eu vi literalmente, ela ativou a fé e ela entendeu que o Espírito Santo queria batizá-la e ela foi batizada. Então, não menospreze uma visão fechada, que às vezes não é uma visão que você vê literalmente. Isso também é uma visão de Deus. Então, provavelmente, a maioria de vocês aqui já teve uma visão, que não foi uma visão literalmente. Tem exemplos bíblicos, por exemplo, quando a gente vê Pedro, Deus fala para Pedro, olha, abre os olhos, vai pro terraço, olha pra cá e ele vê meio que um tecido descendo com uma série de animais ali, animais que ele considerava impuro. E aí Deus fala pra ele, Pedro, pega e come. E ele, como um bom judeu, ele fica tipo assim, mano, não posso comer isso, é impuro. E aí Deus fala, não chame de impuro aquilo que eu santifiquei. Na verdade, aquela visão para Pedro era uma representação que chegaria alguém ali que era gentio, que naturalmente Pedro não iria acreditar que receberia o Espírito Santo, mas através daquela visão ele estava falando, não chame de impuro o que eu santifiquei, eu estou alcançando os gentios também. E ele amplia a visão, Deus dá a interpretação daquela visão, e ele prega o Evangelho e o Espírito Santo para aquela pessoa que veio logo depois. A gente também tem o famoso caso de Eliseu e o seu servo, onde ele está lá atribuladíssimo no meio da batalha, olhando e falando, ferrou. Somos minoria, vamos perder. E ele vem chorar as pitangas dele para Eliseu. Tipo, já era, somos minoria. E Eliseu fala, Deus abre os olhos do moço para que ele venha ver que maior é o exército que está com a gente por nós do que o que está contra nós. Automaticamente, os olhos espirituais dele são abertos mediante a oração de Eliseu. E ele consegue contemplar a multidão do exército de anjos de Deus que estava ali para lutar em favor deles. Visões, visão. Então, Deus pode falar com você assim. E eu quero expandir isso no seu coração hoje. Se você só acreditava que via, assim como você me vê aqui agora, vê a tela do seu computador, Deus pode dar uma visão fechada também, que é uma impressão de que você está vendo aquilo, embora não com olhos naturais. Uma outra maneira, 6, através dos seus líderes. Hebreus 13:7. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Os nossos líderes são pessoas que são colocadas sobre a autoridade para as nossas vidas. Então é muito importante que você tenha acompanhamento de líderes e você também preste conta para a liderança, apesar de você ser um líder. Então, que você seja um líder acompanhado por líderes também, isso é muito importante. Você prestar satisfação para alguém que está com uma autoridade espiritual na sua vida, porque isso é bíblico, é uma proteção para você. Uma outra maneira também é através do ambiente, da natureza. A gente tem um texto que eu falei para você acima sobre a consciência, a gente vai ler ele agora, Romanos 1:20, fala assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente. Por isso que a consciência está no Espírito, ou seja, embora eles nem tenham o Espírito Santo, eles conseguem ter acesso a isso, porque não está na alma deles. Fala assim, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque Deus está falando conosco, com os homens, até mesmo através da natureza que é criada. Tem um versículo muito fofo, muito bonito, que ele fala que cada dia fala para o outro sobre a glória de Deus.
Ou seja, o dia de hoje ensina o dia de amanhã sobre a própria glória de Deus. Então isso quer dizer sim que Deus fala com a gente através da natureza, através de placas no meio do caminho, através de qualquer coisa que seja visual no meio da natureza. Vou contar um testemunho engraçado, não é meu, é de uma amiga minha, só pra gente descontrair. Eu tenho uma amiga que ela tava num namoro que não era um namoro muito legal. E aí os líderes falando, fulana, esse namoro não é um namoro muito legal. Os pais falando, esse namoro não é um namoro muito legal. As amigas falando, esse namoro não é um namoro muito legal. E ela lá, cabeça dura. Todo mundo conhece uma pessoa assim, eu espero que não seja você. Se for você, não vou nem olhar agora embaixo para as câmeras para não ver ninguém. Espero que você não seja essa pessoa cabeça dura. E eis que ela faz uma prova com Deus e fala assim, Deus, tá todo mundo falando que esse menino não presta, que vai dar ruim, que vai dar errado. Meus pais, meus líderes, meus amigos. E eu quero então falar pro Senhor falar comigo com alguma coisa hoje na rua. Se o Senhor realmente tá falando pra eu terminar esse namoro e não é de Deus pra mim, fala comigo com uma coisa muito improvável, mas que eu vou entender que não é pra fazer mais isso. Ela estava no ônibus indo pra casa pensando isso e falando. Na hora ela sente no espírito dela, levanta a cabeça e olha pra parede que ia passar o ônibus. Na hora que ela levanta, tem uma frase escrita na parede dizendo: você vai ficar apanhando até quando pra aprender? E na hora ela viu essa frase bichada na parede e ela falou: eu acho que eu vou terminar esse namoro. E ela terminou o namoro. Então, Deus, ele te conhece, ele sabe como se comunicar com você. Então, talvez pra mim, eu veria isso, eu não me sentiria tão conectada que Deus falou comigo assim. Porém, pra ela foi o que ela precisava. Então, por exemplo, eu me sinto super conectada com Deus falar comigo através da natureza. Eu recebo a paz de Deus através da natureza. E olhar que Ele criou tudo isso, Ele sustenta o universo com a palma das mãos dele. Um texto muito bonito em Mateus 6 diz: cara, olha para as aves do céu. Literalmente, Deus está te convidando a olhar para a natureza criada. Olha para elas. Elas não plantam, as aves elas não estão colhendo e eu as alimento. Olha para os lírios do campo. Eles estão aí, são lindos, mas amanhã já morreram. E eles não estão preocupados com o que eles vão vestir. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão belo quanto um deles. Não é você mais importante do que os lírios ou os pássaros? Então, o próprio Deus te convida a olhar para a natureza e ver a bondade dele. Como em Jonas também, Deus usou, né, a plantinha que cresceu, que deu sombra para Jonas. E ele falou, nossa, tava um sol. E essa plantinha me sustentou. E aí vem o sol de rachar, queima a plantinha e ele fica bravo. E Deus fala, cara, você teve compaixão de uma planta. E eu tô te convidando a ter compaixão de um povo. E Deus usando a natureza para ensinar e ser didático com Jonas. E ele faz isso com a gente também. Então Deus usa a natureza para ministrar aos nossos corações. 10. Através de sonhos. A gente tem aqui Gênesis 37:5, que fala sobre José. Nós temos aqui também Mateus 1:20, que fala, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos alguns exemplos bíblicos, como Jacó, como José, que é o mais conhecido, né, que literalmente Deus falava com ele bastante em sonhos sobre o destino profético dele. E Deus ministrou no sono. A palavra do Senhor fala que Ele dá aos seus enquanto dormem. Então eu brinco com uma pessoa, uma amiga minha, né? Quando eu tô precisando ouvir a voz de Deus, eu tô meio estressada. Eu falo, quer saber? Eu não vou me render a esse estresse, a esse medo. Vou ter sonhos proféticos. Eu brinco com ela e falo, vou tirar um cochilinho, vou descansar, porque quem sabe não é uma oportunidade de Deus me dar um sonho profético. Então muitas vezes a gente tá ali, tipo, a mil, e quando Deus convida a gente para descansar, Ele traz uma revelação através de um sonho, através de um direcionamento. É uma das maneiras que Deus mais fala especificamente comigo, são em sonhos, e talvez eu já falou com você, com sonhos também, coloca aqui no chat para eu ver, que é uma maneira muito comum das pessoas receberem a voz de Deus. Por quê? Porque a nossa alma está adormecida e o nosso espírito está mais aguçado. A nossa alma dorme, o nosso corpo descansa, mas o nosso espírito continua acordado em acesso ao Pai. Então é uma ótima maneira da gente também receber essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E por último, das maneiras que a gente classificou aqui, a gente chama de o elemento X. Exatamente, não é o elemento X das meninas superpoderosas. O elemento X da maneira de Deus ouvir de você ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a gente não pode limitar a voz de Deus. Então, embora a gente tenha classificado aqui em 10 maneiras para simplificar o entendimento para você entender como Deus pode falar com você, a gente deixa sempre esse elemento X para entender que, obviamente, a gente não torna isso uma doutrina, porém, Deus pode se apresentar de uma maneira não atípica, que Ele vai se comunicar com você e você vai entender que Deus está falando com você. Beleza? Então, a gente está caminhando já para o finalzinho. Eu queria deixar 4 passos práticos para você começar a ouvir a voz de Deus. Ponto 1. Não duvide.
Talvez Deus vai falar com você numa impressão. Não resista a isso. Não duvide que Deus está falando com você. Creia. Creia, porque você vai acessar isso através da fé. Então, para você ouvir a voz de Deus, você tem que não duvidar que Ele está falando com você. Se você duvidar, você começa a inibir e acreditar que Ele não está falando com você. Lembrando, o homem espiritual, ele discerne as coisas de Deus espiritualmente. Muita coisa você não vai entender, não vai fazer o menor sentido, você não vai conseguir entender com a sua mente natural, porém no espírito você consegue acessar e entender que Deus está falando com você através disso. Então não duvide, creia que Deus está falando com você. Ponto 2, obedeça prontamente. Nós costumamos dizer que obediência tardia já é desobediência. Então, se Deus está te mandando fazer uma coisa assim, agora, se você faz a mesma coisa amanhã, você já desobedeceu. Então, se Deus está dando uma impressão no seu coração, está falando com você uma coisa específica, seja rápido em obedecer aquilo que Deus está fazendo. Porque você tem que ser pronto em obedecer e não resistir à voz do Espírito Santo. Isso são maneiras de você crescer em ouvir a voz de Deus. Não duvida, obedece. Não tente entender. Não tente explicar, só obedece. Já responda a perguntinha que a Paula colocou aí no finalzinho. 3, comece no pequeno. Como assim ler? Porque às vezes a gente tá tipo assim, Deus, eu quero ver um anjo pra entender que o Senhor tá falando comigo. Eu quero ter uma visão, tô saindo dessa sala aqui cheia da presença de Deus, eu quero muito ouvir a voz de Deus, eu quero ver um anjo. E Deus tá falando com você através da palavra e você não tá valorizando a Bíblia. Tem um princípio na palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é regida por princípios. Às vezes, você não vai encontrar literalmente a resposta na Bíblia dizendo, faça isso, compre esse apartamento, não compre esse apartamento. Porém, na Bíblia você vai encontrar o princípio pelo qual você deve fazer, o que você deve fazer. Então, por exemplo, nós temos alguns princípios bíblicos e um dele é, se você não consegue amar o seu irmão que você vê, como que você vai amar um Deus que você não vê? É um princípio. Se você não consegue ser fiel com coisas naturais que estão na sua mão agora, como você vai ser fiel a coisas sobrenaturais? Se você não consegue ser fiel à sua Bíblia, que é a palavra de Deus que você já tem na sua mão, como você vai ser fiel a uma revelação espiritual de um anjo aparecendo? Então, que nós sejamos fiéis com o simples, com o básico, com arroz e feijão. Leia a Bíblia, vida de oração, jejum, consagração, disciplinas espirituais, que você já tiveram uma aula de disciplinas espirituais aqui. Então, seja fiel com o que você já tem em suas mãos para que você possa crescer no conhecimento e na audição espiritual para que você venha ouvir a Deus de maneira mais refinada. Então, comece no pequeno, seja fiel com o que você já tem. A palavra assim também fala, se você é fiel no pouco, você é fiel no muito. Se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. E eu não estou dizendo que a palavra de Deus é o pouco, porém, estou dizendo que é algo que você já tem na sua mão hoje. Se você não é fiel a algo que você já tem, como você vai ser digno de que Deus acrescente coisas para você? A parábola dos talentos. O que tinha 5 foi fiel ao que já tinha, ganhou mais 5. O que tinha 2 foi fiel ao que já tinha, ganhou mais 2. Aquele que só tinha 1 foi levado pelo medo e enterrou o que tinha, e até o que tinha foi tirado. Então, se a gente olha para esse princípio, a gente pode ver, cara, eu tenho a palavra de Deus. Isso já é a melhor coisa que eu posso ter. Eu preciso ser fiel ao que eu já tenho. E pode me ser acrescentado dons e maneiras mais diferentes de ouvir a voz de Deus. Porém, sejamos fiéis ao simples. 4, jejue e reduza os ruídos. Eu sei que eu já falei sobre disciplinas espirituais e o jejum entra em disciplinas espirituais também. Porém, a prática de disciplina espiritual do jejum, ela é literalmente uma prática onde você entra em privação de coisas fundamentais que o seu corpo deseja, que sua alma deseja, como comida, por exemplo. Coisas que você quer comer. E claro que nós temos jejuns parciais, como o jejum de Daniel, jejum de líquidos, enfim, mas também temos jejuns totais, onde a gente só bebe água, ou nem isso, durante um curto período, ou um específico período de tempo. Nesse período, a gente intencionalmente está reduzindo a nossa natureza humana, a nossa alma, o nosso corpo, e a gente está aguçando os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Então, se você quer passar por uma temporada onde você quer refinar ainda mais a sua capacidade de ouvir a Deus, o jejum é uma arma poderosíssima para você acessar isso, mortificando sua carne, potencializando o seu espírito e diminuindo os ruídos. Não somente jejue, mas ore. Isso não é uma dieta. Então, você tem que jejuar, orar bastante e diminuir os ruídos, as influências, por exemplo, televisão, TikTok, Instagram. Aproveite esse tempo de jejum para você investir seu tempo em coisas que edificam, para que você potencialize ainda mais a maneira de ouvir a voz de Deus. Para encerrar aqui, a gente entrar no momento de oração e de respostas e perguntas e respostas também, eu queria compartilhar com você 10 lições que eu aprendi em um período onde eu precisava ouvir a voz de Deus e eu não sabia o que Ele estava mandando fazer.
Para resumo do testemunho, assim como o Ian já começou aqui contando um pouco do meu testemunho, eu tinha uma palavra específica de Deus para vir para São Paulo fazer a escola de liderança do Dunamis Tracks. Tava tudo pronto para eu vir. Basicamente faltava aí uns 15 dias para eu vir do Rio de Janeiro para cá. Estou eu na igreja, na minha igreja, num culto normal. Entra um pastor, não era um pastor da minha igreja, era um pastor que nós não tínhamos tanta confiança assim em quem ele era, mas por honra a gente deu a palavra a ele para trazer uma palavra para a igreja naquele momento. Aquele pastor pega o microfone e fala: não vou nem abrir a Bíblia, eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Quando a pessoa fala não vou nem abrir a Bíblia, gente, você já fica desconfiado. Mas aquele pastor, ele pega o microfone e fala: vim aqui trazer uma palavra de Deus para uma pessoa, sem saber de nada. Ele olha para mim, me puxa para o meio da igreja e começa a dar uma profetada. Porém, essa profetada foi muito específica. E ele fala: você está com planos de se mudar para um outro lugar para fazer uma coisa específica num outro lugar. Mas eu vim aqui como mensageiro de Deus para dizer, assim como Paulo foi impedido de ir para tal lugar, e ele teve que ficar naquele lugar ali, Deus está impedindo você hoje de ir para esse lugar, e eis que eu te digo que é para você ficar aqui. E ele saiu. E aí eu entrei, pensa no conflito que eu entrei, porque eu tinha a palavra de Deus, já tinha tido a bênção na minha igreja, na minha família, e naquele momento a minha igreja e minha família fechou o coração e falou: não libero você para ir. E eu falei: Deus, e agora? Faltam 10 dias para eu ir pro curso, eu tenho uma palavra, eu tenho convicção que eu ouvi do Senhor, agora eu tenho uma profecia desse pastor que não me conhecia, não tinha como ele saber isso. Minha família não quer autorizar mais, minha liderança não quer autorizar mais, e eu não sei o que eu faço. Basicamente, para resumo de conversa, eu passei por um período de 10 dias onde Deus não falava nada comigo, nada. Todos os dias eu ouvia as acusações de Satanás dizendo: arruma sua mala, você não tem a palavra de Deus? Compra sua passagem, você não tem a palavra de Deus? Ué, você não tem a palavra de Deus? E eu passei 10 dias no seco, sem uma palavra de Deus dizendo: filha, é isso. E eu falei: Deus, uma coisa, eu me movo por princípio. Eu não saio daqui se a minha igreja não me abençoar e se a minha família não me abençoar. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu vou confiar no Senhor. Resumo de testemunho. Faltando 4 dias para eu vir, Deus fala com a minha pastora, Deus fala com a minha família. Eles entendem que aquilo ali não foi algo de Deus e eles repreendem aquilo e me liberam na frente da igreja inteira que estava naquele dia, me abençoando para vir. Mas não somente isso. Deus falou: filha, vai para a Bíblia, pega o texto que ele citou na profecia e vê se faz sentido. Primeiramente, Deus falou com Paulo, Deus não enviou o recado. Segundamente, Deus impediu Paulo não para ele ficar, para ele ir para outro lugar. Então, nem a profecia estava de acordo com a Bíblia. Então, nessa aí a gente vê que as profecias que a gente recebe precisam ser comparadas à palavra de Deus. E nesses 10 dias, foram 10 dias, cada dia Deus me ensinou uma coisa sobre ouvir a voz de Deus. E eu queria que você anotasse essas lições aí, porque são lições que me blindam até hoje. Uma delas é: não saberemos todas as respostas, nem sempre saberemos para onde estamos sendo levados. E isso faz parte de ser nascido do Espírito, assim como a certeza de que por Ele estamos sendo guiados. O fato de eu e você ouvirmos a voz de Deus, sermos guiados por Deus, não significa que você sempre vai ter todas as respostas. Não significa que você vai sempre saber para onde você está indo. Muitas vezes, como Abraão, Deus vai falar para você: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, no caminho eu te conto. E você vai ter que confiar em Deus, confiar na palavra dele e sair sem ter todas as respostas. Então, larga a mão de achar que ouvir a voz de Deus é saber tudo, gente. Não é. Você muitas vezes não vai saber. Essa foi a primeira lição que eu aprendi. Segunda lição que eu aprendi: quanto mais caminhamos em maturidade, mais precisaremos de sensibilidade para saber o desejo do coração de Deus. O fato de Deus querer um relacionamento com a gente indica que não somente Ele quer ter um relacionamento com a gente, mas Ele também quer que a gente se relacione com Ele. É o desejo do coração de Deus que a gente o conheça. Ele já nos conhece completamente, mas Deus quer nos conhecer. E quando a gente começa a caminhar em maturidade, transicionando de meninos na fé, de cristãos carnais para cristãos espirituais, a gente vai caminhar em maturidade. Nem sempre Deus vai apontar para a gente exatamente o que a gente precisa fazer, mas Ele vai confiar que a palavra dele está tão firme no nosso coração que a gente vai escolher baseado no que a gente já sabe, que é do caráter dele e na palavra dele. Então, muitas vezes, não vai aparecer um anjo para você para dizer faça isso, porém, Deus vai permitir que você o conheça para tomar atitude baseado na maturidade que você tem com Ele, no conhecimento que você está recebendo de quem Ele é. Outra lição, lição 3. A paz de Cristo é o árbitro em nossos corações. Uma paz que está além do nosso entendimento. Se não existe paz, não vem dele.
E essa paz é uma paz sobrenatural. Às vezes tá pau quebrando, tá tudo explodindo como tava pra mim, mas no fundo, embora Deus não estivesse falando comigo naqueles 10 dias, eu recebi uma paz de que Ele tá comigo, Ele vai me apontar o caminho, Ele não vai me deixar. Então, se você também sente falta de paz, nossa, ia fechar negócio com essa pessoa, do nada meu coração fechou, não ignora isso. Pode ser Deus te dando falta de paz ou paz pra fazer ou não alguma coisa. 4. A vontade perfeita de Deus vem acompanhada da sua bondade e do seu favor. Enxergar o favor sobrenatural é um sinal do seu direcionamento. Muitas vezes não vai aparecer de uma maneira gráfica pra você, porém você vai analisar a situação e falar, nossa, eu vejo favor e graça de Deus pra fazer isso. E pode ser um caminho onde Deus está apontando você. Identifique graça e favor de Deus nas decisões que você precisa tomar. 5. Na multidão de conselheiros existe sabedoria, como a gente falou dos líderes, porém, seja seletivo em quem você deve ouvir. O fato de você precisar de conselheiros não significa que você tem que abrir os seus processos e problemas para todo mundo. Não significa que você tem que abrir para todo mundo e pedir conselho para todo mundo. Que vai que você pede conselho para uma pessoa carnal, ela não vai conseguir ter discernimento da situação e ela não vai te aconselhar segundo o Espírito Santo. Ela vai te aconselhar segundo a lógica, a razão, ao que faz sentido aos olhos naturais. E nem sempre o que faz sentido aos olhos naturais é aquilo que Deus está te direcionando a fazer. Então busque conselheiros, líderes, pessoas experientes, mas entenda que na multidão de conselheiros existe sabedoria. Mas quem são esses conselheiros que você está pedindo conselho? Isso também importa. Outra coisa, 6. Esteja debaixo de obediência e bênção. Deus, ele não é incoerente. Ele não vai fazer uma coisa que desrespeita a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é baseada em princípios, em bênção, em ser abençoado, em ser aprovado, em pessoas estarem direcionando, pessoas mais velhas, mais maduras estarem direcionando você. Então, esteja sempre debaixo de obediência e bênção. Desobediência não faz sentido com a palavra de Deus. Então, obedeça, esteja debaixo de bênção. 7. Isso é um pouco clichê, mas é importante. Não espere que as pessoas compreendam o que Deus falou com você, porque Ele falou com você. Então, se você está querendo cumprir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, e você está querendo ser uma unanimidade, eu sinto muito em te dizer que você não vai receber o apoio que você espera para cumprir uma coisa específica de Deus, porque Deus falou com você e isso é o suficiente. Então, muitas vezes você vai olhar ao seu entorno e vai falar, ninguém consegue entender muito bem o que eu estou fazendo, nem eu consigo entender muito bem o que eu estou fazendo, mas se Deus falou com você, seja firme e fiel ao que Ele falou e não espere que as pessoas concordem com você para que você cumpra a vontade de Deus. Com temor de homens, você não consegue ser eficaz em cumprir aquilo que Deus está te mandando cumprir, porque muitas vezes no caminho para cumprir e obedecer o que Deus está falando para você, você vai desagradar pessoas e faz parte do processo. Outra coisa, eu acabei de pegar esse ponto 8. Você sempre será contrariado ou incompreendido e até vai incomodar pessoas por ser obediente a Deus. Então, se você tá achando que você vai ouvir a voz de Deus, nossa, recebi essa aula de como ouvir a voz de Deus, me sinto pronto pra sair daqui pro meu secreto e ouvir a voz de Deus. Você acha que você vai ouvir uma coisa que vai ser super fácil e que vai estar tudo bem, que vai estar tudo certo? Não, muitas vezes, até mesmo dentro da sua casa, pode ser que algumas pessoas não compreendam o porquê que você está fazendo o que você está fazendo e você vai precisar obedecer a Deus. A palavra de Deus diz, antes obedeça a Deus do que os homens. E a gente precisa tomar essa decisão. 9. Examine profecia segundo a palavra e segundo o que Deus falou com você. Ele já pôs no seu espírito a resposta e o que estiver em desacordo com a Bíblia e com o que Deus havia falado, não vem dele. Então, toda profecia precisa ser submetida à palavra de Deus. Eu lembro uma vez uma amiga falando, tenho passado por momentos de humilhação tão grande, só que eu tava num culto e chegou uma pessoa e falou pra mim que era hora de eu me exaltar porque minha hora tinha chegado. Eu parei pra ela e falei, pera lá, assim... Tô lembrando de uns textos bíblicos aqui e eu não consigo achar referência bíblica para que você se exalte. Na verdade, a palavra do Senhor fala, humilhai-vos, pois, debaixo da mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele te exalte. E todo aquele que se exalta é abatido e que se abate é exaltado. Então não faz muito sentido essa pessoa ter falado para você se exaltar, porque isso não é uma coisa que você deve fazer. E ela ficou tipo assim, mas foi uma profecia. Sim, toda profecia, ela precisa estar de acordo com a palavra. Isso foi uma das chaves que eu usei nesse momento. Quando eu peguei a profecia que aquele pastor tinha me entregado, eu comparei com a Bíblia e falei, peraí, não é bíblico, então não vem de Deus. Então isso é um ponto muito importante. Examine as profecias, que são também voz de Deus através de homens e mulheres de Deus para nós, mas examine segundo a palavra de Deus. 10. E se Deus não aparecer no meio disso para falar uma coisa do jeito que você gostaria, da maneira que você gostaria,
a presença e o relacionamento com Ele continuam sendo o suficiente para você? Foi o que eu me questionei em todos aqueles dias. E se Deus não reverter o quadro? E se a cura não aparecer? E se a resposta não vier do jeito que eu pensei? E se as coisas não acontecerem da maneira que eu imaginei? Deus continua sendo o suficiente para mim? Eu tenho buscado a Deus porque eu quero experiências com Ele ou porque eu quero Ele? Eu tenho buscado a Deus porque eu quero ser promovido ou que eu quero viver coisas específicas com o Senhor? Ou eu tenho buscado a Deus simplesmente porque eu quero um relacionamento com Ele? Como nós começamos essa aula, nós vamos terminar. Relacionamento está implícito dentro dele comunicação. Quando você tem um relacionamento com alguém, está implícito que vocês vão se comunicar. Se você tem um relacionamento com Deus, Ele vai se comunicar com você. Ele quer, Ele deseja ainda mais do que você falar com você. Porém, ainda que não venha do jeito que você deseja, que nós sejamos encontradas, apaixonados por Deus, desejosos de ter um relacionamento com Ele, muito mais do que o que Ele pode fazer por nós, através de nós e em nós, que seja o simples fato de que eu quero nutrir uma vida com Deus, porque eu quero um relacionamento com Ele. Que Deus me encontre, assim como o coração de Deus não muda, a palavra de Deus é clara quando diz que não há sombra de variação nele. Ele continua todos os dias, desde o Éden, vindo para ter relacionamento com a gente. Em todo momento, Ele está aqui, disponível, querendo um relacionamento comigo e com você. Ao final dessa aula no Dunamis Sprint, você vai encontrar a presença dEle no seu quarto com você. Ele vai estar lá. Eu quero te estimular a isso. Eu vou agora falar sobre algumas perguntinhas que a gente recebeu aqui antes da gente orar. Mas eu já sinto assim uma atmosfera de paixão de Deus, tipo, vindo ao nosso coração. Que é muito maior do que você entender o que você está vivendo agora. É muito maior do que você ter as respostas que você gostaria de ter. É o simples fato de termos a presença dEle acessível com a gente. E isso sempre vai ser o suficiente. Então, vamos aqui para as perguntas. Existe alguma disciplina espiritual específica para ouvir a voz de Deus audível? Não existe base bíblica para isso. É Deus que escolhe como Ele fala com a gente, não é a gente que decide. Então, você pode desejar ouvir a voz de Deus audível, como eu desejo também. Pode ser que aconteça ou não. O que eu deixo pra você foi o que eu já falei. Que você cresça no conhecimento bíblico da palavra e consagração, santificação. Jejua, ora e pede. Cara, a palavra do Senhor fala: pedi e dá-se-vos-á. Bate que a porta vai ser aberta. E que quando a gente pede algo que está alinhado com a vontade de Deus, Ele cumpre. E você acha que Deus não quer falar com você? Ele quer. Porém, obviamente, existem níveis de intimidade, níveis de sensibilidade que a gente consegue acessar em Deus ou não, e também existe a vontade de Deus, né? Então, eu quero muito ouvir a voz audível de Deus, vou continuar pedindo e esperando e crendo, mas não se desestimule caso Deus não fale assim com você. Lembre-se, como a gente falou, que existem inúmeras outras maneiras de Deus falar com você, e não cabe a nós decidir ou entender por que Ele fala com a Mariazinha desse jeito, com o Joãozinho Ele fala de outro. Ele é Deus e Ele tem seus meios. Talvez a gente vai entender isso só na glorificação, né, gente? Muitas vezes fico na dúvida se Deus concorda com o sinal de confirmação que estou pedindo. Tem alguma dica para pedirmos confirmações mais claras? Nós temos, biblicamente, vou citar aqui uma dualidade, tá bom? 2 exemplos. Nós temos, por exemplo, vou citar aqui o primeiro que veio na minha cabeça, da vara de Arão. E inúmeros outros, principalmente no tempo antes do Espírito Santo habitar nas pessoas, que hoje nós somos casa de Deus, o Espírito Santo habita dentro de nós, mas até esse momento onde Jesus vem e Ele entrega o Espírito Santo e a gente vira a casa do Espírito, os homens eles recebiam visitações de Deus. Ou seja, não era tão acessível quanto a gente tem hoje ouvir a voz de Deus. E os homens tinham uma prática maior de pedir sinais a Deus. Falar: Deus, eu peço um sinal espiritual, se acontecer isso, isso e isso, é sim, ou isso, isso, isso e é não. Temos base bíblica para isso. Porém, nós temos também base bíblica para um exemplo nos profetas, onde um povo de coração duro estava querendo um sinal de Deus. E Deus, boladíssimo, falou assim: não vou dar um sinal, não. Não vou dar sinal para vocês. Vocês sabem o que vocês têm que fazer, se não estão fazendo. Então, o que eu te aconselharia? É errado pedir sinais a Deus? Não, é bíblico, você pode pedir. É certeza que Ele vai te dar? Não, mas Ele pode te dar. Porém, continue aquilo que a tia Lê já falou aqui. Vai pro básico. Bíblia, consagração, oração. Você já tem tudo que você precisa para saber como ouvir a voz de Deus. Peça um sinal, Ele pode te dar. Caso Ele não te dê, você tem o que você precisa. Então, não é errado. Acho que é pergunta, tipo, tenho dúvida se seria bom, eu não sei se eu concordo. É bíblico. Você pode pedir um sinal. Talvez você receba, tomara que você receba, talvez não. Mas, se você não receber, não se desestimule, continue fazendo o básico aí, que Ele sim quer falar com você, talvez não da maneira que você espera.
Outro, como posso estimular o meu grupo a ouvir a voz de Deus? Percebo um caráter muito racional em minha comunidade e isso impede a sensibilidade espiritual. Então, essa pergunta aqui é sobre uma pessoa que ela tá falando como eu. Individualmente eu consigo ouvir a voz de Deus, porém eu estou numa comunidade, num pequeno grupo, numa célula, algo assim, e eu percebo que esse pequeno grupo não tem essa facilidade em ouvir a voz de Deus. Eu vou falar um pouquinho, junto com a última pergunta aqui, sobre soaking, que é uma maneira de a gente ouvir a voz de Deus também. Porém, o que eu costumo fazer? Eu costumo jogar essa bola para os meus liderados e eu surpreendo eles com a famosa pergunta: o que Deus tem te falado? Isso aqui, na sua liderança, é chave. Porque se os seus liderados não estão tendo tempo com Deus, não estão ouvindo a Deus, não estão fazendo as disciplinas espirituais, a tarefinha básica de casa, eles vão ser surpreendidos com essa pergunta. Eles vão parar tipo assim, eita, meu Deus, o que eu tô ouvindo de Deus? Ele não sabe. Por quê? Porque ele não tá se colocando nesse lugar diário de ouvir a voz de Deus. Então é básico. Às vezes a gente quer trazer uma super dinâmica que a gente pode trazer, de como ouvir a voz de Deus e tudo, vamos fazer isso. Mas às vezes é o simples fato de você incutir dentro deles a responsabilidade que eu tenho que fazer meu devocional e eu tenho que ler a Bíblia com o Espírito Santo. Que a letra mata, o Espírito traz vida e falar: Espírito Santo, tô lendo esse texto aqui, fala comigo. O que o Senhor tá falando comigo? E você criar neles essa cobrança espiritual de tipo assim, e aí, o que Deus está falando? Porque isso vai posicionar eles num lugar ativo, não num lugar passivo de vou pra célula, vou pro pequeno grupo e você como líder tem que me falar algo de Deus. Não, você tem que construir isso no secreto. Então, coloque seus liderados nesse lugar, nessa pressão saudável de que você tem que construir seu próprio poço, você tem que buscar assunção, você tem que ler sua Bíblia, você tem que ouvir de Deus e você tem que estar constantemente tendo o hábito de deixar a sua consciência, o seu coração ser ministrado pelo Espírito Santo. Isso vai facilitar muita coisa, porque você vai colocar neles o hábito de ouvir a voz de Deus. Mas é óbvio que você pode fazer isso através do testemunho, por exemplo. A palavra do Senhor fala em Apocalipse que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. O que isso significa? Por que durante a aula aqui eu compartilhei alguns testemunhos? Simplesmente porque quando você ouve um testemunho, existe uma fé que é liberada no ambiente, que faz com que os ouvintes comecem a crer e pensem, eu posso viver isso também. Então talvez uma maneira de você também incutir fome e transicionar os seus liderados no lugar de razão para um lugar de espiritualidade, de ser um ser espiritual, é você trazer fome neles de algo maior. De que eles vivam suas próprias experiências. De que eles, toda semana você chega com experiência. E seja inteligente também. Se você identifica que no grupo tem pessoas que têm recebido isso, bota essas pessoas, os liderados, para compartilharem. Isso vai fazer com que eles não olhem pra você como líder e pensem, porque ela é líder, porque ele é líder. Mas eles vão olhar pro lado e falar, nossa, a fulana tá vindo de Deus. Caramba, essa pessoa tá vindo de Deus. Nossa, essa pessoa, tudo ela ouve de Deus. Vai causar, no mínimo, um desconforto no crente carnal, que vai falar assim, peraí, tem uma coisa de errado comigo. Toda semana a galera tá ouvindo de Deus e eu não tô ouvindo, eu preciso fazer alguma coisa. E esse desconforto naturalmente vai fazer com que essa pessoa queira ir para um lugar de ouvir a voz de Deus. Última pergunta aqui pra gente finalizar. O que é o caça ao tesouro? A gente costuma fazer uma dinâmica e isso é muito a origem do Dunamis. A gente fala sobre ser naturalmente sobrenatural, sobre ser um líder sobrenatural, porque foi assim que o Dunamis começou, com um grupo de jovens apaixonados por Jesus, apaixonados pela missão e visão que Deus deu pra eles, e eles literalmente falavam, a gente não pode guardar isso pra gente. Vocês não estão aqui tendo toda essa bagagem do Dunamis Sprint para guardar isso para vocês. Vocês precisam contagiar as pessoas e serem agentes de transformação nos locais onde Deus colocou vocês. Então, o que é o caça ao tesouro? Literalmente, é um evangelismo sobrenatural, onde você considera as pessoas que serão encontradas e alcançadas como um tesouro. E por que é uma caça? Esse nome é engraçado, eu sei. Porém, por que é uma caça? Você, por exemplo, pode dar uma aula como essa pro seu grupo e falar, cara, a gente vai ter um momento de soaking, que eu já vou explicar o que é, e a gente vai simplesmente, a palavra soaking, ele fala sobre você estar numa atmosfera como uma esponja, e você absorver e ser encharcado pela presença de Deus. Você pode botar no YouTube, soaking worship, tipo música de soaking, vai estar aquela musiquinha, aquele fundinho, aquele pad, e você pode passar alguns minutos ali na presença de Deus, talvez orando em línguas, talvez em silêncio, falando, Deus, eu quero que a sua presença encha esse lugar, de maneira como uma esponja espremida é colocada dentro de um balde de água, e ele sai cheio, eu quero sair cheio da sua presença, e eu quero que o Senhor ministre ao meu espírito sobre as pessoas que eu vou encontrar. E a gente aprendeu as maneiras de ouvir a voz de Deus. Pode ser que você receba uma visão da pessoa que você vai encontrar. Pode ser que você receba uma característica física, não sei, uma condição física de cura para essa pessoa. E literalmente a gente faz isso no Dunamis desde que o Dunamis é Dunamis.
a gente se reúne e fala, vamos ouvir de Deus, vamos anotar e vamos para as ruas caçar esse tesouro, procurar essa pessoa intencionalmente que a gente recebeu. E isso ativa muito a sua fé. Isso também pode ser uma estratégia para você usar com o seu grupo, porque nada vai balançar tanto ele quanto eles anotarem no caderninho, menina loira, blusa azul, em frente a tal lugar, problema assim, braço engessado, e eles saem na rua sem saber de nada e encontram as pistas da pessoa que eles receberam no momento de oração. E isso sim pode ser muito poderoso. E eu tenho certeza que nós vamos viver níveis ainda maiores de vida com Deus, de ouvir a voz de Deus e também de praticar tudo aquilo que Ele tem chamado a gente para viver. Amém? A gente vai orar agora. Sei que foi muito conteúdo, falo rápido, mas eu tenho certeza que vocês receberam aí dicas maravilhosas para ouvirem a voz de Deus, porque isso é Bíblia, não é somente por causa de mim, é a palavra de Deus, ela é poderosa, como a gente leu em Hebreus 4:12, e é tudo que a gente necessita. Então, eu sinto muito de orar nesse momento por um contentamento. Metralhadora de Jeová. Boa. Eu sinto muito a gente orar, porque pode ser que durante uma aula de como ouvir a voz de Deus, a gente tanto seja alargado em fé para viver coisas maiores, quanto pode ser que você, enquanto você ouvia isso, eu sentia muito de declarar isso, que algumas pessoas, simultaneamente, enquanto eu falava, elas sentiam uma acusação de Satanás, falando, você sabe que Deus não vai falar com você. Você já tá esperando um tempão. Você não é a pessoa que recebe isso. Eu via, literalmente a palavra de Deus como uma espada de 2 gumes, ela partindo assim e quebrando essa mentira. Então, se você é uma dessas pessoas que está tendo ataque na sua mente agora, no seu coração, nesse lugar de vulnerabilidade, de intercessão, eu quero que você se manifeste aqui, seja levantando um emoji ou alguma coisa assim. Se você, durante essa aula, você sentiu que você estava tendo um ataque na sua mente, ou então um sentimento de que você não conseguiria romper com isso. Fala, eu quero essa oração, eu quero receber esse acesso da mente de Cristo. Eu tenho dificuldade de sentir que eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu estou com dificuldade agora, nesse período, de ouvir a voz de Deus. Eu quero saber quem é você. Isso não é motivo de vergonha. Isso é um lugar onde o Espírito Santo está trazendo revelação para trazer redenção. E a gente quer interceder juntamente com você hoje. Amém? Conforme você for sentindo, já tem pessoas botando aqui. Cara, eu estou nesse período, isso não é vergonha. Todos nós passamos por períodos de vales, de deserto, de dificuldades nas nossas vidas. E a gente vai entrar em intercessão agora. Se você não está passando por isso, você está sendo recrutado agora para ser intercessor dessa pessoa que está passando por esse período. Eu peço que você ponha a mão na sua mente agora e no seu coração. Pai, nesse momento, de acordo com a sua palavra e na autoridade da Bíblia, eu declaro agora sobre a vida dessas pessoas que nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Nenhuma mentira, nenhum ataque na mente, nenhum ataque no coração. Nós quebramos a mentira agora. A tua palavra diz que o seu Espírito é o Espírito da verdade. E eu peço para que o Senhor ministre verdade aos nossos corações agora, à nossa mente agora. Eu declaro contra toda consciência cauterizada. Se você sente que a sua consciência está cauterizada, você não consegue mais ouvir a voz de Deus, eu peço que você declare, eu não estou te ouvindo, mas Deus está ouvindo você. Eu quero que você peça perdão à pessoa do Espírito Santo agora. Declara isso com a sua boca. Espírito Santo, eu peço perdão. Pai, eu peço perdão porque eu resisti à voz do Espírito Santo. Eu intencionalmente desobedeci. Eu sinto que eu não consigo mais ter minha consciência ministrada diante do Senhor. Eu peco e eu não consigo sentir o peso do pecado. A minha consciência pode estar cauterizada. Eu peço, Senhor, para que o Senhor venha queimar sobre a minha consciência agora. Queimar sobre o meu coração agora. Eu oro por corações voltando a queimar agora. Lágrimas voltando a encher os olhos agora. Eu oro por uma paixão louca sobre os nossos corações. Deus, nós não queremos te ouvir simplesmente para dizer para as pessoas que a gente tem um bom testemunho. Nós não queremos orar por cura, ver pessoas sendo curadas, porque a gente tem uma coisa incrível para contar. A gente quer ser homens espirituais, pessoas que andam no Espírito. A sua palavra fala, anda no Espírito e você não vai satisfazer as concupiscências da carne. Eu oro agora pela vida dos meus irmãos que estão aqui, que estão lidando com pecados sexuais, pensamentos impuros, masturbação, pornografia. Eu vi a culpa e a acusação sobre áreas sexuais na vida de pessoas aqui. E eu sinto declarar isso sobre você. Anda no Espírito. Anda no Espírito. Existe um convite. Isso não é através da sua força, isso não é através da sua boa intenção. Isso é sobre andar no Espírito. E o Espírito Santo está convidando você agora. Ele não traz revelação para trazer condenação. Isso é o diabo, isso é Satanás. Ele traz convicção para arrependimento, para confissão de pecados.
Nós batalhamos contra todo falso evangelho de hipergraça, que diz que tá tudo bem você pecar, que diz que tá tudo bem você não falar com Deus hoje ou amanhã porque Ele perdoa. Não, nós não queremos baratear o sangue de Jesus. Aqui não. Não nesse grupo, não em nós, Deus. Nós não queremos baratear o sangue de Cristo. Nós não queremos fazer parceria com o pecado. Eu sinto uma atmosfera de arrependimento muito grande sobre a gente agora. Se arrepende. Pede perdão agora. Isso é espiritual. Se arrepende. Se arrepende dos pensamentos que você teve talvez horas antes de entrar nessa aula. Pensamentos de luxúria, de soberba, de orgulho, de inveja. Existe uma atmosfera de entrega, de rendição nesse momento. Não perde isso. Não é só mais uma aula. Não é só mais uma Zoom call da semana. Existe algo rompendo no espírito agora. E está disponível, você pode entrar. A palavra do Senhor fala que através do sangue de Cristo a gente pode entrar ousadamente. Você pode entrar ousadamente. Se você se arrepende, Ele é fiel e justo para limpar a sua culpa e o pecado agora. Eu sinto o Senhor querendo reduzir pecados à cruz de Cristo agora. Eu queria te perguntar, que pecado é grande demais, de maneira que o sangue de Cristo na cruz do Calvário não seja o suficiente para apagar? Que peso ou culpa pode ser maior, ou que algo mais você pode ter cometido, que o sangue de Jesus na cruz não possa limpar? Eu tô sentindo no meu físico a presença de Deus, o temor de Deus. E eu declaro manifestações físicas da presença de Deus no seu corpo agora. Talvez, não sei, eu tô sentindo a minha boca formigando, o meu rosto formigando. Eu não sei se tem alguém sentindo isso também, como se estivesse saindo virtude, assim, graça. Eu vi em alguns, tipo, você sentindo um refrigério mesmo, um alívio na alma. É simples, ele não vem só no fogo, ele não vem só no terremoto, ele também vem na brisa suave. Eu vi uma paz que há tempos você não sentia, invadindo agora o cômodo onde você tá. E você sentindo essa culpa, esse alívio no seu coração. Eu comecei essa aula com muito peso no coração. E eu sentia que algumas pessoas se sentiam assim, e estavam se sentindo assim durante toda a aula. E Ele quer levar esse peso agora. Começa a entregar e falar: Deus, eu te entrego esse peso, eu não quero carregar esse peso, o teu jugo é suave, o teu fardo é leve, eu acesso isso agora, eu abro mão de todo o peso que não me pertence. Verbaliza isso. Eu entrego isso, Jesus. Eu via, tipo, pessoas com as mãos, tipo, como com óleo, não é suor, é óleo, tipo, literalmente algo sobrenatural, assim, que você não costuma ter nas suas mãos. Eu via como fogo também, pessoas sentindo no seu físico queimando. Se você está tendo algum tipo de manifestação sobrenatural, coloca aqui no chat para isso ativar fé em outras pessoas. A gente quer ver isso. Eu realmente tenho convicção que algumas pessoas estão recebendo visitações. Eu sinto pessoas que seus sentidos espirituais estão começando a ser aguçados e você está sentindo presença no seu quarto. É como se você sentisse, você não está vendo, mas você sentisse movimentações no seu quarto. No espírito você sente como se anjos estivessem no seu quarto. Eu sinto que Deus está dando novos dons a pessoas aqui. O Ricardo tá com o corpo pegando fogo. Eu sinto Deus destravando, assim. Tive uma visão como uma engrenagem enferrujada. Deus, Ele, através dessa aula e desse momento agora, Ele derramava fogo e Ele derramava óleo. E essa engrenagem começava a rodar de novo. Começava a rodar novamente. Eu vi um botão de ligar e desligar, sabe? Como se ele tivesse emperrado no desligado. E o Senhor, Ele ligava você. Ele ligava algo no seu espírito agora. Eu oro isso sobre você, eu declaro isso sobre você. E eu peço por uma atmosfera de gratidão nesse momento. Comece a agradecer pelo privilégio de ter a Bíblia, cara. O privilégio de ter a palavra de Deus. Você tem acesso à palavra de Deus. Você tem acesso à voz de Deus. Você tem acesso ao Espírito Santo. Você é a casa do Espírito Santo. Nós não podemos ser levianos com isso. Nós não podemos ser levianos com ser casa de Deus. Ser casa do Espírito. Nesse momento, Senhor, eu te agradeço por isso. Eu te agradeço pela vida dessas pessoas que estão aqui assistindo agora.
Obrigada porque 1 minuto na sua presença faz o que toda força humana não consegue fazer. O que anos da nossa vida não pode fazer. Mas também 1 segundo da sua presença consegue destruir e desfazer anos de obra de Satanás na nossa mente e no nosso coração. E eu sinto que fortalezas de mentira foram quebradas. Fortalezas de que Deus não quer falar com você, de que Ele não tem tido desejo de estar com você, de que Ele está em silêncio porque Ele quer te punir, ou porque você não tem direito, porque você não tem acesso. Essas mentiras são quebradas agora em nome de Jesus. E eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho convicção que testemunhos poderosos sairão dessa aula. Eu via pessoas recebendo sonhos proféticos essa noite, visitações angelicais. Eu sinto que essa aula é somente um convite para os próximos meses da sua vida. E eu via literalmente Deus acelerando coisas através desse momento que nós tivemos aqui com Deus. E eu ligo essas palavras, essas declarações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Eu quero frisar com você, quando acabar esse momento aqui, não esqueça de dedicar tempo para passar tempo com Deus. Ainda que seja para você sentar, colocar uma música de fundo, fazer um soaking e processar aquilo que Ele tá ligando em você, no seu espírito agora. Embora você não entenda com a sua mente, eu tenho certeza que seu espírito recebeu tudo aquilo que Ele desejava entregar pra gente nessa noite. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Boa noite, Deus te abençoe e até a próxima.